E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Essa é a nossa penúltima questão aqui de Direito Administrativo da PGE Amazonas. Uma questão interessante, trata de terceiro setor, né? Um assunto pequeno e que cai até com relativa frequência, sabe? Vale a pena estudar bem. Antes disso, se você se interessa por concurso de procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal. A gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade para concursos de procuradoria. Seja conteúdo como esse, jurídico, que é coisa para você estudar mesmo, seja coisas como técnica de estudos, comentários de edital, enfim, coisas mais concurseiras e não jurídicas, vamos dizer assim. Mas voltando aqui, vamos lá? Olha só. Continuando o nosso comentário à prova de Direito Administrativo da PGE Amazonas. Prova agora 2022, né? Inclusive a gente vai para a segunda fase daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Vários alunos do Revisão lá torcendo por eles. E vamos falar aqui da questão 29. Vamos lá, vamos para a leitura do enunciado agora. A lei número 13.019, aqui eu quero abrir um parênteses para você, tá? Sobre estudos mesmo assim. Essa lei é a mais nova das leis de terceiro setor, tá? É mais nova que OCIP e OS. E vem sendo aquela lei mais cobrada dentro desse assunto. Então eu recomendo muito a leitura integral dessa lei aqui, tá? Tem vários dispositivos nela que caem com frequência, por exemplo, os 3 tipos de convênio, entre aspas, né? Os 3 tipos de instrumento convenial que se usa para fazer ali os contratos, entre aspas, também com as entidades do terceiro setor, sabe? O procedimento de manifestação de interesse, que é o objeto dessa prova, enfim, tem vários assuntos ali dentro bem cobrados, vale a leitura integral da lei, é uma lei relativamente bem escrita, você consegue entender muita coisa só lendo a lei mesmo, ok? Então, vamos lá. A lei número 13.019 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Tal diploma prevê o procedimento de manifestação de interesse social, estatuindo que essa manifestação de interesse social, na verdade o nome completo, né, é o PMIS, Procedimento de Manifestação de Interesse Social. É um instrumento bem específico que tem nessa lei, um dos motivos pelo qual vale a leitura da lei. Vamos ler as questões, falando o que está certo, o que está errado, ler as assertivas, depois a gente vai fazer uma espécie de mini revisão aqui só desse procedimento, tá? Falando praticamente tudo o que tem de relevante sobre ele na lei. Então vamos lá. A. O edital de chamamento público subsequente poderá limitar a participação daquelas entidades que manifestaram interesse no procedimento previamente realizado. Se você não conhece bem esse assunto, você já ficou completamente perdido nessa assertiva, né? Que chamamento público subsequente? Parece que nada faz muito sentido. Então, para fazer sentido para você, eu já tenho que fazer agora uma explicação sobre esse mecanismo de funcionamento aqui da Lei 13.019. Ok? Vamos lá. Saiba que tudo isso que eu vou falar agora é uma simplificação, tá? É aquilo para você conseguir entender os institutos. Para conhecer em detalhes, você vai ter que ler, tá? Ou ler a lei, ou ler um livro que explique o assunto. Mas vamos lá. Olha só. Qual é o cenário aqui? Essa lei 13.019, ela vai tratar das organizações da sociedade civil, que é uma espécie de entidade terceiro setor. É isso que às vezes a gente chama, aí você abre umas aspas, o jornal chama assim, no termo muito genérico, de ONG, sabe? Sabe quando é algo da sociedade civil, são pessoas que criaram, mas que faz algo de finalidade pública, seja em prol da educação, em prol da saúde, em prol do meio ambiente, enfim, em prol de uma série de áreas previstas lá na lei, ok? E aí, tem um instrumento lá que se chama chamamento público. O chamamento público e aí eu quero abrir aspas de novo, porque isso é uma analogia, tá? Você não vai falar que é exatamente isso, porque não é exatamente, mas como a analogia funciona. O chamamento público é a licitação das OSCs, tá? Da OSCs. Por quê? Porque quando o poder público chega assim e fala, olha, a gente quer prestar um serviço aqui de práticas esportivas para crianças do bairro tal. Beleza? Pensa, esse é o projeto da prefeitura. Prática esportiva de rua para crianças do bairro tal. E aí a gente vai contratar aqui uma OSC, e essa OSC vai trazer professores de educação física, vai entreter essas crianças, isso vai acontecer 3 dias na semana, enfim, monta o projetinho lá a prefeitura. Quando ela vai contratar uma OSC, ela faz um chamamento público. Ela produz mesmo uma espécie de edital e fala, olha, organizações sociais, tem interesse aqui em prestar esse serviço junto com a prefeitura? E aí outras organizações sociais
da sociedade civil podem chegar e falar, olha, eu tenho interesse sim e tal. Então, enfim, pode rolar ali uma espécie de concorrência, né, para quem executa aquele projeto de modo melhor. Esse é o chamamento público. Então, abre aspas, né, é uma espécie de licitação para essas entidades do terceiro setor firmar esses instrumentos conveniais com o poder público e receber recursos para isso, ok? Tá. Antes que ocorra esse chamamento público, a gente pode ter o procedimento de manifestação de interesse social. O procedimento de manifestação de interesse social é uma oportunidade que o poder público dá para que organizações dos mais diversos setores, ramos de atividade, até mesmo de localidades de atuação, cheguem para o poder público e falem, olha, prefeitura, eu entendo que aqui a gente está precisando de um programa de apoio à amamentação, sabe? E aí, olha só, eu tenho um projetinho aqui de apoio à amamentação de mães adolescentes, sabe assim? Então, enfim, essas organizações podem apresentar projetos para a prefeitura, tá? É para isso que serve esse procedimento de manifestação de interesse social, para que o poder público apresente áreas em que ele quer desenvolver trabalhos e também receba projetos dessas organizações, tá? Esse procedimento de manifestação de interesse social não é tipo uma licitação, não é uma concorrência, é, vamos dizer assim, uma troca de ideias, sabe? O poder público fala do que ele está precisando e as organizações podem falar o que elas têm a oferecer, apresentar projetos, beleza? O procedimento de manifestação de interesse social ocorre antes do chamamento público, tá? Por isso que a questão fala assim, ó, o edital de chamamento público subsequente. Subsequente ao quê? Ao procedimento de manifestação de interesse social. Então, nós tivemos o procedimento, agora temos o chamamento público subsequente. E aí, vamos continuar lendo a assertiva, poderá limitar a participação daquelas entidades que manifestaram interesse no procedimento previamente realizado. Veja, está erradíssima essa assertiva A. Não pode limitar nem em um sentido e nem em outro. Não pode o poder público falar, olha, só pode participar do chamamento público quem participou do procedimento. Não pode fazer isso. E também não pode fazer o contrário. Falar, olha, quem participou do procedimento não pode participar do chamamento público. Tá? Em nenhum sentido, em nem outro, há essa vinculação vedando a participação de organizações. E aí tem um sentido bem lógico por parte do legislador. A ideia é abrir o máximo possível de concorrência para que o máximo possível de organizações apresentem bons projetos, ou mesmo não apresente projeto, mas pegue um projeto que a prefeitura montou e execute ele bem executado, sabe? A ideia é possibilitar que o máximo de organizações possam ser parceiras do poder público, por isso não há essa limitação, ok? Vamos lá? Continuando, assertiva B. A realização de tal procedimento é o procedimento de manifestação de interesse social, torna dispensável o chamamento público, permitindo que a entidade proponente seja escolhida diretamente para celebrar a parceria. Qual é a hipótese que o examinador quis colocar aqui? Olha, nós tivemos o procedimento de manifestação de interesse público e aí chegou lá uma organização que é a Associação das Mães da Favela, e a Organização das Mães da Favela foi e fez uma proposição lá para ter um projeto específico de creche, sabe? Cuidar das crianças ali daquela comunidade, ok? Veja, se a prefeitura aprovou esse projeto, não quer dizer que essa Associação das Mães da Favela é que automaticamente vai pegar os recursos desse projeto, tá? Mesmo tendo sido aprovado o projeto apresentado por uma organização específica, esse mesmo projeto vai participar do chamamento público e pode ser que uma outra organização ganhe a execução desses recursos, ok? Por isso que não é dispensável aqui o chamamento público, tá? Veja que quando eu falei que o chamamento público é uma espécie de licitação, entre aspas, você vê que até a lei trata mais ou menos assim, porque a lei prevê hipótese de dispensa ou inexigibilidade do chamamento público, ok? C. A proposição ou a participação no referido procedimento não impede a organização da sociedade civil de participar no chamamento público subsequente. Esse é o nosso gabarito, tá? Veja que essa questão ela é meio chatinha, né? Você tem que entender esses mecanismos da lei, mas se você soubesse só esse ponto, você já acertava. Que ponto é esse? Não importa o que aconteça, tá? Nesse procedimento de manifestação de interesse social. Todas as organizações podem participar do chamamento público. É isso que a C fala, né? Olha,
o fato de uma organização ter proposto ou ter participado do procedimento não impede ela de participar do chamamento público posterior, ok? Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C. Alternativa D, se trata de procedimento prévio obrigatório nas parcerias em que haja repasse de recursos financeiros. Essa daqui pode ter confundido muita gente boa, tá? Por quê? O procedimento de manifestação de interesse social não é obrigatório. Ele é prévio mesmo, mas ele não é obrigatório, tá? Agora, o chamamento público é obrigatório quando a gente tem repasse de recursos financeiros, tá? Exceto nas hipóteses de dispensa de licitação. De licitação não, dispensa de chamamento público. Mas a regra é que seja obrigatório, tá? Por isso, essa C pode até confundir as pessoas e achar que o examinador estava falando do chamamento público, mas ele não estava. Ele estava falando do procedimento de manifestação de interesse social, que é o que está citado lá no caput do enunciado, ok? É direito subjetivo dos participantes a realização do chamamento público subsequente, uma vez finalizado o procedimento. Outra assertiva que poderia confundir um pouquinho, mas que está errada, tá? A ideia aqui é a seguinte, olha, a prefeitura, o governo do estado, foi lá e fez o procedimento de manifestação de interesse social. Chegou nesse procedimento de manifestação, um monte de entidades ofereceram projetos e a prefeitura aprovou 5 projetos. Logo, as entidades têm direito subjetivo a que haja chamamento público desses 5 projetos? Não, tá? O procedimento de manifestação de interesse social não vincula a administração pública. Por mais que ela tenha aprovado, tenha elogiado, tenha falado esse projeto é sensacional, vai mudar a nossa cidade. Ainda assim, ela pode não fazer o chamamento posterior e acabar não fazendo aquela contratação, entre aspas, aí, sabe? E deixando aquele projeto ali, de fato, na gaveta. Não é porque houve o procedimento de manifestação de interesse social que necessariamente haverá, no fim das contas, ali o nosso chamamento público e, por fim, vai ser fechada a parceria, ok? Por isso está errada a alternativa E. Só para a gente fazer uma revisão bem rapidinha aqui, ver alguns dispositivos importantes da lei, tá? Vamos falar do procedimento de manifestação de interesse social. E aí, o conceito dele, tá? O procedimento de manifestação de interesse social consiste em um mecanismo por meio do qual as OSCs, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público visando a celebração da parceria, tá? Então a ideia aqui é para o poder público pegar ideias mesmo. De repente o poder público nem notou que existe uma necessidade tão grande de creches naquela comunidade. E aí, quando cidadãos, movimentos sociais e OSCs apresentam projetos à prefeitura, opa, essa é uma necessidade relevante mesmo, vamos ver se a gente faz um chamamento público aqui, ok? E aí o artigo 19 vai falar os requisitos, tá? Para encaminhar uma proposta nesse procedimento. E aí vai falar, ó, tem que ter a identificação de quem está assinando a proposta, a identificação do interesse público envolvido, tá? Claro, tem que ter um interesse público, obviamente interesse público primário, tá? E o diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver. Em outras palavras, esse projeto tem que ter uma fundamentação fática, tá? Não é fundamentação jurídica, não. Ele tem que ter uma fundamentação fática. Falar, ó, esse é o problema que a comunidade enfrenta, é assim que nós vamos resolver esse problema, ok? E aí, o artigo 21 vai falar o seguinte, a realização do procedimento de manifestação de interesse social não implica necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Lembra que a gente tinha uma assertiva em sentido contrário, falando que necessariamente tinha que ter o chamamento público? Não. A administração pública não fica obrigada a fazer esse chamamento. Parágrafo 1º. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento, tá? Também tinha um assertivo em sentido contrário aqui, né? Parágrafo 2º. A proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. Aqui também tinha uma assertiva errada, né, com relação a esse parágrafo. Veja que todas as assertivas aqui eram respondidas pela própria lei. Se você está acompanhando essa nossa série de vídeos, como eu recomendo que você faça, você já viu que nessa prova, mesmo sendo uma prova bem difícil, a nota de corte foi só 65, ainda assim
um amplo número de questões que são estritamente letra da lei, mas questões difíceis, tá? É letra da lei, não quer dizer que é fácil, ok? Parágrafo 3º. É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Então veja, o que é obrigatório? Se envolve recurso público. É obrigatório ter chamamento público, tá? Mas o procedimento de manifestação de interesse social não é obrigatório em nenhuma hipótese, ok? E para fechar aqui essa nossa mini aula, vamos dizer assim, vale a pena conhecer o enunciado 1 da Jornada de Direito Administrativo, tá? E aí não custa nada lembrar. Jornada de Direito Administrativo é organizado pelo Conselho da Justiça Federal, CJF, mas não é jurisprudência, isso é conteúdo doutrinário, tá? Então, vamos lá, não é nem lei, nem jurisprudência, é doutrina. Vamos lá ver o que esse conteúdo doutrinário aqui está falando. A autorização para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos no âmbito do procedimento de manifestação de interesse, quando concedida mediante restrição ao número de participantes, deve dar-se por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos. Está falando aqui o seguinte, olha, o poder público pode limitar o número de projetos apresentados no procedimento de manifestação de interesse social. Por quê? Porque pode ter ali uma limitação de tempo mesmo, de capacidade de analisar tanto projeto, né? Então, para limitar, eu falo assim, ó, a gente só vai analisar 20 projetos. Só que tem que ter critério objetivo para isso. Pode ser data de apresentação, pode ser área de interesse, pode ser tipo assim, ó, nós vamos analisar 3 projetos para saúde, 5 para educação, sabe assim? Enfim, tem que criar critérios objetivos. A ideia aqui desse enunciado é garantir o princípio da impessoalidade, né? Garantir que o poder público acabe, no fim das contas, não olhando só os projetos ali do amigo do prefeito, sabe? Tem que ter critérios objetivos para fazer essa limitação, ok? Galera, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês e vamos juntos!